Oi, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quartinha pré-feriado com um cardápio variado. Tem seleção brasileira, notícia do Cruzeiro, tem novidade do Gabigol, a gente conta já a notícia também da interdição da Arena MRV. Hoje tem Galo e Flamengo. Mas esse ainda é meio filme repetido? Pois bem, agora é brasileiro, Maracanã e chance de revanche pros atleticanos. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2024. Depois de ser vice na Copa do Brasil... Chega de sofrimento, tá na hora de alegria. Me ajuda, Galo! Hora de voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. A nossa situação no Brasileirão não é boa, cabeça erguida e continuar dando o nosso melhor. Além de se preparar para a final da Libertadores, que vai ser disputada no dia 30 de novembro, o Galo ainda tem objetivos bem claros no Brasileirão. Pegar a Libertadores. A gente tem que pontuar no Brasileirão, temos que fazer bons jogos, o time todo ganhar o máximo possível de confiança para chegar no dia 30 bem e assim conquistar a glória eterna. No mês de outubro, enquanto se dedicava às Copas, o Galo vacilou no Brasileiro. Foram 3 jogos poupando os titulares e sem conseguir vencer. O que deixou o Galo a 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores. Claro que ainda dá tempo de chegar a essa vaga, principalmente porque, para mim, o Atlético não deve nada em elenco às outras equipes que estão brigando por essas vagas para pré-Libertadores, por assim dizer, né? Outro caminho para se classificar para a Libertadores do ano que vem seria levar o título continental contra o Botafogo lá na Argentina. Nosso desejo é de que o Atlético jogue a Copa Libertadores na próxima temporada. Temos a opção de ir pelo Brasileirão. Precisamos de uma grande remontada para isso. E temos a possibilidade pela final da Libertadores. Mediante a final da Copa Libertadores. E se não disputar a Libertadores ano que vem? Só a Sul-Americana, infelizmente. Sula, não tô querendo entrar jogar Sula não, velho. Faltam 7 jogos pelo Brasileiro. O primeiro deles é hoje, contra um adversário indigesto. 4 para o Flamengo, 2 para o Atlético. 3 encontros no ano, 3 derrotas para o Flamengo. A mais dolorosa foi a de domingo. Muita tristeza, né? Perder um título sempre é muito ruim. Tá na hora da virada, eu acredito. 1-0 pro Galo, gol do Hulk. Tem que ter pelo menos uma vingança, né? Ganhar pelo menos uns 4-0, 3-0, tá bom demais. É hora da vingança, entendeu? Galo forte e vingador. É isso aí. Atleticano trabalhado na vingança. 8 horas da noite no Maraca. Vamos pra lá, onde está a Ludciance? Porque babado. Gabigol foi cortado dessa partida. Lud, me conta por quê? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Vim pro Rio de Janeiro apurar essa informação, o clima tá tenso, rapaz. A notícia do dia é a ausência do Gabigol, que tá acertado com o Cruzeiro. O Flamengo divulgou ontem uma nota falando que ele não seria relacionado e na nota tá escrito que essa decisão visa manter a harmonia do elenco e dar tranquilidade pro Felipe Luiz. O Gabigol não teria gostado muito de ter sido substituído na final da Copa do Brasil. O Gabigol logo depois postou nas redes sociais que essa decisão foi unilateral, só por parte do clube, que ele estará hoje aqui no jogo, no meio da torcida, vendo essa partida. O Flamengo não gostou muito da forma como o Gabigol anunciou essa saída logo depois do jogo dessa decisão da Copa do Brasil. Maurício. Notícia importante, a Arena MRV foi interditada provisoriamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, depois dos incidentes na final da Copa do Brasil contra o Flamengo no último domingo. Por isso, o Atlético vai ter que jogar em outro estádio e com portões fechados. A direção disse que vai recorrer da decisão e o próximo jogo do Atlético como mandante é contra o Botafogo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vamos voltar com a Ludciance no Rio de Janeiro, direto do Maracanã, que hoje tem o jogo contra o Flamengo. E o Milito vai ter alguns problemas, né? Alguns desfalques, jogadores nas seleções. Como que o Galo vai jogar hoje à noite, Lud? Pois é, Maurício. O Galo que vinha poupando, né, no Campeonato Brasileiro por conta das Copas, hoje vem com força total, considerando as opções que o Milito tem, né? Alguns jogadores foram liberados por causa da data FIFA. O Arana está com a seleção, o Alan Franco também, Júnior Alonso e o Vargas não estão disponíveis para hoje. O Paulinho, que não vinha sendo relacionado para o Campeonato Brasileiro por causa de algumas dores, estava sendo utilizado só nas Copas, voltou a ser relacionado para o jogo de hoje depois de mais de um mês sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos abrir aí um provável campo
campinho do Milito para hoje à noite, olha só, o Everson no gol, na linha defensiva o Saravia, Batalha, Lianco, Scarpa, Otávio, Rubens pela esquerda, Fausto Vera, Zarate, Hulk e Daverson, que pode jogar, não podia na Copa do Brasil, mas agora está liberado no Campeonato Brasileiro. Ah, então hoje vai ter Deivinho Plim, piscadinha do atacante do Atlético, jogo importantíssimo. Lud, obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Ah, piscadinha da Lud. Gente, Globo Esporte vai ficando por aqui. Rapaziada, quero nem saber agora também. Muita gente tá nem sabendo que vai ter jogo do Atlético hoje contra o Flamengo. E entre os flamenguistas, vamos ter o Maracanã cheio pra celebrar a conquista do Flamengo? O Galo vai pegar um ambiente hostil por aí? Ou ainda é muito mais clima de festa pela conquista da Copa do Brasil? A turma tá mais curtindo do que pensando efetivamente nesse jogo de campeonato brasileiro, hein, Cláudio? Olha, hoje a torcida do Flamengo vai pro jogo comemorar, porque eles vão levar a taça da Copa do Brasil, o mesmo aniversário, então hoje é dia pro flamenguista fazer festa. O flamenguista aqui tá leve, tá tranquilo, porque conseguiu o objetivo do ano, um título nacional. Não vai ser campeão brasileiro, o Flamengo. Então, pelos flamenguistas que a gente conversava aqui desde ontem, a turma tá leve, tá tranquilo. Agora, o estádio estará cheio, né? Então a gente vai ter um Maracanã sem ingressos mais, já todos esgotados, então mais de 60 mil flamenguistas, mas o jogo mesmo, Thiago, a turma não tá ligando muito não. Agora, o Atlético, tá certo, eu ouvi muitos atleticanos realmente falando depois de domingo, que agora só vai pensar em futebol lá no dia 30, mas isso, o torcedor a gente sabe que muda porque é passional, e no Atlético é muita seriedade, viu, Thiago? Porque no Galo há uma consciência na comissão técnica, jogadores, está tentando passar isso para os jogadores, diretoria também. É o seguinte, o Galo precisa voltar a vencer para retomar a confiança e tem que levar muito a sério o Campeonato Brasileiro até o dia 30. São 5 jogos pro Galo. E o Botafogo, Thiago, que é o adversário da final da Copa do Libertadores, ele tá levando o Brasileirão porque ele vai disputando o título, então tá levando com um nível de concentração lá em cima, nível de intensidade também. Então o Galo vai ter que retomar essa situação, porque senão Botafogo chega voando lá no dia 30 e o Galo não pode chegar mais ou menos. O Galo tem que chegar com tudo. Então tem que começar hoje essa reação, viu, Thiago? Boa, Cláudio Rezende, vou trazer os comentaristas da Itatiaia pra roda, a Nath Fiuza, o Alexandre Simões, porque, Nath, nesse momento o Atlético é o 11º colocado, ou seja, está abrindo a segunda parte da tabela, né? E convenhamos, é muito pouco pro Galo no Campeonato Brasileiro, 41 pontos, até o Corinthians, né, que até outro dia tava no Z4, já ultrapassou o Atlético. Galo vem numa sequência sem vitórias nesse Campeonato Brasileiro, então precisa voltar a pontuar urgentemente. E nesse astral, né? Inegável que o astral tá lá embaixo em função da derrota da Copa do Brasil. Como tirar forças para vencer o Flamengo? Você acha que aquela história do sangue nos olhos, faca nos dentes, buscar vingança, trazer esse sentimento mesmo para tentar reacender a chama do Galo no Brasileiro, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você e a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Alexandre Simões. Olha, eu acho que a motivação de estragar a festa do Flamengo, de colocar água no chope, o Maracanã vai estar lotado, tudo isso já é uma motivação a mais para o atleta. Mas acho que o Atlético tem que ir mais pelo caminho do desempenho. O Atlético precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para ontem. Já são 5 rodadas sem vitórias nos últimos 3 jogos. Só pontuou 2 vezes, 2 empates. É muito pouco, inclusive para os objetivos que o Atlético tem na temporada. É claro que o torcedor do Galo tem todo o otimismo e não poderia ser diferente, assim como nós também temos o otimismo de que o Atlético pode ser campeão da Libertadores, e aí seria um título muito maior do que a Copa do Brasil, à medida que a responsabilidade também aumenta, mas é importante ter um plano B. No futebol isso faz parte. Perder é da vida, perder é do jogo, então é importante ter um plano B, é importante que o Atlético esteja bem colocado na tabela, é importante que o Atlético esteja no bolo ali por aqueles times que vão brigar pela Libertadores.
E ainda tem esse outro aspecto, né, emocional, da confiança. Se você vem de uma sequência positiva de bons resultados, incluindo, inclusive, a prévia da Libertadores que está por vir, o jogo contra o Botafogo no Brasileirão, se você conquista uma boa vitória, se você vence hoje dentro do Maracanã contra o rival que está engasgado, se você vai à Arena da Baixada no próximo final de semana contra um time que briga contra o rebaixamento e também vence, a sua moral, a sua confiança vão voltando e isso é muito importante. Mas para dizer ainda de um quarto ponto, algo que o Cláudio citou e que eu considero fundamental, Thiago, o fato de que o Botafogo vai estar jogando em alto nível até dia 30. Para o Botafogo não é férias até a final da Libertadores. Isso aumenta a pressão para o lado botafoguense? É óbvio que sim. Está tendo que lidar com 2 decisões. O Palmeiras está no cangote. Mas, por outro lado, vai estar todo mundo jogando em alta rotação, em alta intensidade. E eu acho que isso pode fazer com que o Botafogo chegue muito forte. O Atlético tem que utilizar esses jogos para chegar na mesma rotação, no mesmo nível do adversário. Ô, Simões, além de todo o contexto aí trazido pela Nath Fiuza, quero trazer o contexto matemático, né? O Atlético, nesse momento, o G7 já é uma realidade com a conquista do Flamengo, que é o 5º colocado hoje no campeonato. Vai buscar seus objetivos agora muito mais financeiros dentro do Brasileiro, lembrando que tem uma premiação altíssima, né? Para quem conseguir mais pontos, quem estiver mais adiante na tabela de classificação. O Flamengo já tem o seu objetivo de Libertadores alcançado e é o 5º colocado, como eu disse. Ao Atlético, Simões, pro G7, hoje 7º colocado é o Cruzeiro, são 6 pontos de distância. Pode parecer pouco, mas estamos numa reta final duríssima. O Cláudio falava em 5 jogos até o jogo contra o Botafogo. É emergencial que o Atlético pontue e principalmente que volte a vencer, Alexandre. Bom dia, bom retorno. Depois de 40 dias de férias, Simões voltou. Foram só 15, obrigado. Um abraço. Eu senti falta como se fossem 40. Muito obrigado. Um abraço, Nath, um abraço a quem acompanha a gente. O Thiago, é interessante que tem várias vertentes em relação à situação que o Atlético passa a enfrentar agora, com essa perda da decisão da Copa do Brasil, que garantiria a ele a vaga direta à Copa Libertadores, né? Você colocou aí a questão matemática, e a questão matemática do Atlético é brigar no mínimo por G7, tá? Porque, na melhor das hipóteses, é ele vencer a Libertadores. Aí ele não precisa preocupar com o Brasileirão, porque ele, como campeão da Libertadores, ele estará na edição do ano que vem. Se ele não vence a Libertadores, aí o Brasileirão passa a ter G8, que quem vence é o Botafogo, que é o líder, né? Então, aí o Brasileirão passa a ter um G8. E existe uma outra possibilidade de o Brasileirão ter um G9, que é caso o Cruzeiro, que é o 7º colocado nesse momento, né, vença a final da Copa Sul-Americana. O Atlético hoje é o 11º colocado, mas a gente não pode descartar o fato de que tem 2 jogos a menos até sábado. Porque ele joga essa partida com o Flamengo hoje e no sábado enfrenta o Furacão lá na Arena da Baixada. Então é um cenário extremamente amplo. Por quê? Porque o Atlético ele tem 2 frentes para buscar a vaga à Copa Libertadores. O torcedor, o clube, todo mundo sonha com essa vaga direta, com o título da Copa Libertadores, o bicampeonato da Copa Libertadores diante do Botafogo. Mas eu tenho a certeza de que o Milito não vai abandonar o Brasileirão. Ele não vai abandonar o Brasileirão. E tem um outro ponto, o Thiago, que é, a Nath tocou na questão aí do Botafogo estar brigando pelo título. E o Atlético, não acredito que sem objetivos, muito pelo contrário, o Atlético precisa melhorar a classificação dele no Campeonato Brasileiro, mas, de repente, o Milito tem a possibilidade de administrações físicas, tá? E eu vou citar um exemplo que é até recente, tem 10 anos, e que deu muito certo no próprio Atlético. Você vai se recordar que aquela final da Copa do Brasil de 2014, em que a gente teve Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro brigava pelo título brasileiro e tinha a final da Copa do Brasil com o Atlético brigava só pela Copa do Brasil, o Levir e a comissão técnica dele conseguiram administrar bem essa questão física do time, e o Galo chegou à decisão contra o Cruzeiro num estágio muito superior, tanto que sobrou nos 2 jogos, no 2-0 do Independência e principalmente no 1-0 do Mineirão. Então, o desafio do Milito é saber trabalhar isso, não abandonar o Brasileirão, tá? Mas também não dá para perder o foco na decisão do dia 30, porque é o grande jogo do ano do Atlético, principalmente depois da perda da final da Copa do Brasil.